Hitler queria redesenhar o mundo, não apenas por meio de tanques e batalhas, mas reconfigurando cidades, trilhos, mapas étnicos e até rotas aéreas intercontinentais. Descubra agora os planos nazistas mais chocantes que você provavelmente nunca ouviu, e entenda onde termina o projeto concreto e onde começa o mito. No fim da década de 1930, o Terceiro Reich já não se contentava com vitórias militares isoladas. Havia uma ambição estética, administrativa e antropológica: moldar o espaço humano para que ele refletisse uma visão racial e política. Arquitetos, engenheiros, burocratas e ideólogos trabalharam juntos para conceber não só armas, mas cidades, ferrovias, territórios inteiros. O resultado: projetos que oscilavam entre maquetes grandiosas, estudos técnicos, e, em alguns casos, planos que implicavam expulsões em massa e destruição cultural. Conhecer esses projetos é essencial para compreender como uma ideologia totalitária tenta converter sonho em máquina de poder, e quais foram, em muitos casos, suas limitações práticas. Se você já ouviu falar de Germânia, comente agora qual trecho mais te surpreende. Se não, fique comigo até o fim para separar fatos, planos e rumores. O projeto de transformar Berlim na futura capital do Império menos a chamada Germânia é talvez a ilustração mais nítida dessa megalomania urbanística. Encomendado e divulgado como símbolo do Reich, o plano tinha figuras centrais: Adolf Hitler como visionário autoritário e Albert Speer como arquiteto-chefe. A peça central seria Volkshalle, um gigantesco domo pensado para abrigar assembleias colossais e esmagar simbolicamente a escala humana. Prediziam avenidas monumentais, pilares de proporção monumental e praças tão amplas que destinadas a transformar o cidadão em espectador da grandeza do Estado. Para erguer essa nova capital, dezenas de quarteirões teriam sido demolidos. Bairros existiriam apenas como antecâmara do poder. A arquitetura não era neutra ali. Era propaganda petrificada, um dispositivo para impor uma percepção de intimidação e ordem. Esse projeto é amplamente documentado em desenhos, maquetes e correspondência administrativa. Havia cronogramas, plantas e cortes. Speer deixou memórias e registros que permitem reconstruir as ambições. Entretanto, Germânia permaneceu em grande parte no papel. Poucos elementos foram iniciados antes da eclosão da guerra, e os planos colidiram com a limitação de recursos, com os bombardeios aliados e com as prioridades militares. Ainda assim, o desenho e a retórica por trás dele revelam, do modo explícito, como arquitetura e violência simbólica se entrelaçavam no pensamento nazista. Status: documento planejado, não implementado em escala. Se a capital idealizada mostrava a dimensão simbólica, havia planos para a infraestrutura que servissem a essa mesma lógica de controle e espetáculo. A Breitsperbahn, a ferrovia de bitola larga menos, propunha trilhos de medida em comum, capazes de receber trens gigantescos, verdadeiros palácios sobre rodas, com vagões luxuosos, salões e espaços destinados a viagens de Estado e deslocamentos de elites. A justificativa técnica remetia à eficiência, mas o efeito desejado era outro: criar um ritmo espacial homogêneo sob o Império Alemão, unindo cidades e regiões sob uma malha pensada para impressionar e dominar. Foram feitos estudos de engenharia e houve alguns protótipos e propostas técnicas que testavam conceitos de bitola e carros mais largos. Mas o projeto exigia enormes investimentos em aço, combustíveis e mão de obra, recursos que, com a economia de guerra, tornaram-se escassos. A Breitsperbahn permanece como um exemplo de tecnologia idealizada para fins estéticos e políticos, que se chocou com a economia da guerra. Status: plano com estudos e alguns protótipos teóricos, não realizado. Mais sinistro do que ambições arquitetônicas é o que foi imaginado para o espaço humano do leste europeu. O General Plano OST constituía um conjunto de políticas e dispositivos para redesenhar a demografia e a geografia da Europa Oriental. Expulsões em larga escala, reassentamentos de populações consideradas indesejáveis, colonização por colonos alemães e uma reordenação completa de cidades e territórios. Arquivos nazistas, notas de escritório e correspondência de departamentos mostram que aquilo não era mera retórica. Havia mapas,
tabelas de reassentamento e previsões administrativas. Na prática, implementações parciais desse projeto tomaram formas brutais: deportações, trabalhos forçados, alterações de topônimos e tentativas de apagar elementos culturais locais. Especialistas apontam que o plano visava criar um espaço vital Lebensraum para a Alemanha, transformando regiões inteiras em províncias de um Estado racialmente reconfigurado. Felizmente, o programa em grande escala nunca foi concluído, em grande parte devido à resistência armada, à logística impossível e à derrota militar. Mas o que foi pensado já havia criado mecanismos de violência menos políticas que afetaram milhões de vidas, destruíram comunidades e culturas, e deixaram cicatrizes estatísticas e humanas irreversíveis. Status: documentado, planejado, etapas parciais implementadas com consequências reais. No plano aéreo e estratégico, há ideias que parecem tiradas de um romance de ficção científica da época, ou America Bomber. Trata-se de estudos e ambições para criar aviões capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos a partir da Europa. Projetos como o Junkers Ju-390 foram estudados como protótipos que poderiam, em tese, alcançar longas distâncias. Havia também debates sobre rotas aéreas, reabastecimentos em voo e plataformas navais que permitissem projeção intercontinental de poder. É importante separar: estudos técnicos e alguns protótipos existiram, e a engenharia da época experimentou soluções de alcance impressionante. Mas a ideia de operar uma campanha de bombardeio efetiva contra cidades americanas esbarrava em limitações logísticas, na falta de bases seguras no Atlântico e na prioridade absoluta que a Kriegsmarine e a Luftwaffe tiveram em teatros mais próximos. O episódio serve para mostrar a ambição global do regime e sua inclinação a conceber projetos além da viabilidade imediata. Status, estudos e protótipos. Não implementado em escala operacional. Há ainda propostas que revelam como a maquinaria de Estado procurou soluções logísticas para o que chamava de questão. Entre elas está o Plano Madagascar, antes que a política genocida se consolidasse em formas finais e homicidas. O regime e suas instâncias administrativas estudaram a possibilidade de deportar populações para territórios remotos, como a ilha de Madagascar, então, sob a administração colonial francesa. O plano, discutido e cartografado por burocratas, envolvia organizar transporte marítimo em massa, criar enclaves administrativos e tentar transformar uma ilha em local de exílio em larga escala. Esses estudos foram abandonados por uma combinação de fatores: a deterioração da posição militar alemã, a impraticabilidade logística de mover e sustentar populações tão numerosas, e a evolução do próprio processo genocida para formas que tragicamente passaram a ser executadas dentro da Europa. O Plano Madagascar é, portanto, um exemplo emblemático de como soluções políticas tecnocráticas se transformaram em etapas de uma radicalização crescente, com consequências humanas devastadoras. Status: plano documentado e discutido. Abandonado. Algumas histórias que circulam na cultura popular têm origem em fatos genuínos, mas se transformaram em lendas. A expedição alemã à Antártida, em 1938 a 1939, conhecida por explorar a região de Neuschwabenland, é um desses casos. Oficialmente, a expedição recolheu mapas, amostras e procurou rotas para interesses econômicos e geográficos. Fotografias, relatórios e cartas mostram que a missão existiu e produziu material cartográfico. A partir daí, no entanto, surgiram narrativas menos alimentadas por rumores e por interesses conspiratórios posteriores, sobre bases secretas, instalações subterrâneas e tecnologias experimentais instaladas pelos alemães no gelo antártico. Há também a ligação, muitas vezes especulativa, entre a presença alemã na Antártida e a Operação Rijump, uma grande expedição americana de 1946 a 1947 comandada pelo almirante Richard Byrd. Essa operação, por suas dimensões e pelo momento de Pesguara, alimentou teorias sobre limpeza de instalações secretas. A evidência, porém, não suporta a existência de uma base nazista permanente e autossuficiente na Antártida, capaz de abrigar programas militares secretos de grande porte. Mapas, registros e materiais da expedição alemã
documentam a presença temporária e científica. Mas as teorias sobre bases 211, ou artilharia secreta no polo, permanecem no domínio do rumor e da especulação. Quando se fala desses temas, é imprescindível sinalizar as lacunas. Há documentos reais sobre uma expedição. Não há provas confiáveis de bases subterrâneas massivas com armamento avançado. Status: expedição documentada. Bases secretas extensas. Rumor. Teoria sem comprovação. Não se pode entender esses projetos sem falar da fábrica de consentimento que os sustentou. A propaganda, a censura cultural e as políticas educacionais do regime. Joseph Goebbels liderou uma máquina que concentrou esforços em controlar música, cinema, literatura e artes plásticas, definindo o que era arte degenerada e substituindo pluralidades estéticas por um repertório que servissem aos fins do Estado. Museus expropriados, exposições de demolição de obras julgadas impróprias e uma rede de arquivos e bibliotecas orientadas. Politicamente criaram um ambiente onde a cultura funcionava como extensão da política. A ciência também foi instrumentalizada. Programas de eugenia e pesquisas pseudocientíficas receberam financiamento e legitimidade institucional. Escolas e universidades passaram por reformas curriculares que instrumentalizaram a educação para fins ideológicos. Esse ecossistema intelectual e cultural permitiu que projetos megalomaníacos, sejam eles urbanos, ferroviários ou de reassentamento, encontrassem justificativa técnica e propaganda, que os apresentavam como necessários e inevitáveis. Por trás dos mapas e maquetes havia discursos que desumanizavam populações, normalizavam exclusões e transformavam planejamento em violência administrativa. Status documentado. Políticas implementadas com impacto direto. É crucial, ao analisar esse conjunto, manter sempre a distinção entre intenção, planejamento e execução. Muitos dos mais chocantes projetos nazistas nunca passaram da prancheta, porque a logística, a economia de guerra e a resistência interna e externa os frustraram. Isso não diminui a gravidade das intenções nem as consequências dos passos que foram dados. A diferença entre um plano e sua realização pode ser a vida de milhões de pessoas. Em alguns casos houve execução parcial do que estava planejado. Em outros, a ambição ficou no papel, mas os instrumentos autoritários e a desumanização já haviam sido postos em prática. Ao mesmo tempo, precisamos combater duas armadilhas opostas. Subestimar os riscos reais desses projetos quando eram levados a cabo e, do outro lado, transformar qualquer rumor em prova cabal de conspiração. A Antártida é exemplo perfeito desse dilema. Existiu uma expedição real. Existem mitos que ganharam força ao longo das décadas, mas não há documentação robusta que confirme bases secretas autocontidas com capacidades militares revolucionárias. Essa clareza metodológica é um dever historiográfico. Classificar aquilo que é comprovado, aquilo que foi planejado e aquilo que é especulação. U que une esses planos, Germania, Brightsperbon, Generalplan, Oeste, América Bomba, Madagascar e os episódios ligados à Antártida, menos é uma mesma lógica política. A crença de que o espaço humano pode e deve ser redesenhado para materializar uma ordem racial e estatal. Tecnicamente sofisticados ou puramente retóricos, esses projetos funcionavam como expressões de um projeto totalizante. Eles mostram que o totalitarismo não busca apenas controlar decisões políticas e econômicas. Ambiciona reorganizar cidades, trajetos, memórias, identidades e modos de viver. Há também uma lição prática. Grandes projetos utópicos em regimes autoritários muitas vezes mascaram violência. Arquitetura e infraestrutura podem ser instrumentos de dominação, e não apenas símbolos. A expulsão de famílias, a alteração de topônimos, a imposição de currículos escolares e a perseguição de grupos artísticos são medidas que precedem e acompanham planos megalomaníacos. As consequências humanas, portanto, são o ponto central da análise. Não se trata de curiosidades técnicas, mas de decisões que afetaram destinos de pessoas e comunidades inteiras. Finalmente, é importante reconhecer limites na documentação. Existem arquivos, relatos orais,
fotografias e projetos conservados em bibliotecas e museus, que comprovam muitos desses programas. Outros pontos, como a ideia de bases antárticas da dimensão frequentemente narrada em teorias conspiratórias, não encontram suporte suficiente em fontes primárias verificáveis. O trabalho crítico do historiador consiste em mapear essas diferenças com rigor e em lembrar que a memória pública pode ser contaminada por fantasias que se alimentam do próprio horror do passado. Saber desses planos é um exercício de vigilância histórica. Eles nos ensinam que ambições estéticas podem ser usadas para justificar violência, que tecnologia sem ética se converte em instrumento de opressão, e que a grandiosidade retórica pode esconder disposições administrativas de exclusão. Recordar essas páginas sombrias é, acima do tudo, prestar respeito às vítimas e fortalecer mecanismos sociais e institucionais que impeçam a repetição de tais ideias. Se você quer se aprofundar, confira as fontes na descrição deste vídeo. Lá há indicações de arquivos, livros e artigos que embasam os pontos tratados aqui e que permitem separar documentos de boatos. Se este episódio trouxe algo novo, compartilhe com alguém que valoriza história crítica e memória. Inscreva-se para mais vídeos que exploram como ideias moldam o mundo e como é preciso olhar de perto antes de aceitar qualquer utopia que demande o sacrifício de vidas humanas.